vamos dividir em duas partes, tá? Bom, hoje, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, seja bem-vinda, Daniele, boa tarde. Hoje nós vamos comentar sobre o estudo da guarda, tá? Quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras que nós vamos dividir duas partes desse estudo, tá? Nós vamos dividir em duas partes. Hoje nós vamos falar de alguns conceitos introdutórios e também as respectivas modalidades, tá? E na quinta-feira nós vamos comentar acerca da lei propriamente dita da guarda compartilhada, algumas importantes inovações trazidas pela lei, tá? E também nós vamos comentar a questão também dos alimentos na guarda compartilhada, juntamente com a multa em virtude de um eventual descumprimento do exercício da guarda, chamadas as trentes, tá? Então, esses dois assuntos, juntamente com a lei, a gente comenta na quinta e hoje a gente vai fechar, aliás, vamos iniciar só a primeira parte com a abordagem introdutória e as modalidades propriamente ditas e algumas informações pertinentes, tá certo? Então, vamos lá. É um estudo que eu, particularmente, de todos, né, é um estudo muito prático. A guarda é um ensino muito antigo, né, muito remoto, desde os primórdios do latim, né, da educação romana, né, dos pedagogos, né, na Grécia, em Roma, enfim, vem desenvolvendo essa análise da guarda, tá? No direito francês clássico também desenvolveu bastante, e toda vez que nós buscarmos a etimologia do termo guarda, né, nos direciona para uma interpretação em sede de um resguardo, de uma proteção, tá? A guarda, ela é discutida aqui perante o nosso ordenamento, inclusive alguns importantes artigos, né? Eu até trago aqui para vocês a importância do artigo 1583 até o artigo 1590, tá? Aí eu faço menção também da guarda perante o próprio ECA, né? Porque a gente não pode fugir à regra do Estatuto da Criança, principalmente para os menores de 0 a 12 anos, e a nossa Constituição, tá? No ECA, vocês vão verificar a análise da guarda lá no artigo 33 a 35. São os três importantes dispositivos, né, que vai dar esse direcionamento para a interpretação da guarda. E a nossa Constituição também retrata, né, no artigo 227 até o artigo 229. Então, quando nós buscarmos a interpretação da análise da guarda, nós devemos entender principalmente sobre três principais aspectos, tá? Ou conceitos, né, etimológicos, tá? O sentido vulgar foi isso que eu mencionei, dá aquela assoa, né, dá aquela ideia de garantia, de proteção, tá? O resguardo essencial perante um sujeito com relação a um determinado outro sujeito, né? Aqui nessa análise cotidiana, vulgarmente falando, guarda, quando nós temos a perspectiva de querer formalizar essa guarda, né, você está voltado para a defesa dos interesses daquele determinado guardião. Interesses esses de natureza, sem sombra de dúvida, constitucional, porque aí nós vamos buscar aqueles direitos sociais, né? O direito à educação, o direito ao lazer, o direito à moradia, à família, de uma certa forma. Então, o guardião, né, aquele determinado indivíduo, normalmente, na maioria dos casos, 99% estão assim, enquadrados na condição de menores, tá? Eles vão ter à sua disposição o resguardo desses direitos, que a própria Constituição assim garante, lá no 227 até o 229, tá? Então, etimologicamente falando, você priva por esta proteção. Você está lutando em prol desse resguardo, tá? Dessa norma de garantia. É óbvio que ali você está formalizando uma representatividade, em se tratando principalmente do exercício do poder familiar, tá? Então, toda vez que você tiver esse propósito de fazer com que um determinado sujeito vá viver sobre as suas expensas, vá viver sobre os seus cuidados essenciais, justamente com o teu propósito para fazer com que os direitos sociais daquele determinado sujeito venham a ser resguardados, protegidos, é óbvio que você está com base no instituto propriamente dito da formatação da guarda. No cotidiano, normalmente as pessoas já exercem de fato a guarda de muitos menores, tá? Até porque a nossa finalidade aqui
está atrelado à regra do ECA, tá? Perante o Estatuto. Mas, o que acontece? Você precisa de uma instrumentalização. Cedo ou mais tarde, eu vou precisar de uma garantia legal para que eu venha formalizar essa guarda que hoje já exerço e venha reconhecê-la perante o âmbito jurídico, depois que, obviamente, foi instaurado todo o devido processo legal, através do trânsito julgado futuro de uma decisão, né? Então, muitas pessoas já exercem essa guarda de fato, né? Já garantem esses direitos sociais, já reconhecem todas essas garantias. Mas, mesmo assim, vão precisar de um aparelhamento judiciário, né? Que venha definir, que venha reconhecer e que venha formalizar essa guarda, para que aí sim, depois dessa sentença, venha a ser lavrado esse registro propriamente dito, essa certidão de guarda definitiva, para que aí sim você possa subsidiar para outros determinados efeitos jurídicos, outros atos que porventura você pretenda realizar, tá? Então, esta tramitação, né, é salutar. Nós verificamos muito perante o nosso cotidiano. As pessoas vão se subsidiar de um aparelhamento burocrático do próprio judiciário, né, que vão subsidiar de um aparelhamento do próprio estudo social, da equipe multidisciplinar, que vai ter a tarefa, né, de visualizar, de analisar o papel do guardião e, obviamente, daquele que pretende exercer a guarda, né, o pretendente do exercício da guarda, tá? Então, vulgarmente, esse conceito está atrelado, tá, para o reconhecimento dos direitos, para a proteção garantida, né, perante aqueles determinados sujeitos, para que esse determinado menor venha a ter à sua disposição todo o reconhecimento da garantia desses seus direitos propriamente ditos. Mas o que vai nos interessar é o conceito da guarda, claro, né, perante a ótica do direito, tá, a ótica jurídica. Porque agora, professor, você vai ter a tarefa de trazer esse resguardo para o devido processo legal, né? Aqui, perante o âmbito jurídico, você vai exercer, você vai sacramentar toda uma representatividade legal. Que hora você vai exercer essa representação ou, de repente, até essa assistência, para que ali eu venha fomentar o exercício dessa guarda. Os senhores e as senhoras não devem se esquecer, né, da diferença de uma representatividade de uma assistência jurídica propriamente dita, em sede, por exemplo, aqui do exercício da guarda, né? Os representantes legais que vão defender os interesses dos absolutamente incapazes. E, obviamente, os assistentes que vão defender os interesses dos relativamente. Tanto um quanto o outro vão precisar do aparelhamento do auxílio do devido processo legal, que ali vai ter a vertente essencial para sacramentar o exercício dessa guarda, tá? Então, a grande diferença é essa, né, do aparelhamento jurídico para o sentido vulgar, né? O sentido vulgar, professor, é porque eu vou garantir essa proteção perante aquele determinado menor. Eu vou resguardar os seus direitos, né? Nem que para isso seja até essencial buscar o aparelhamento do judiciário, dentro do chamado sentido jurídico, né? Porque ali, no sentido jurídico, você vai definir, você vai pôr em prática a sua representatividade ou a sua assistência legal, para que você inaugure o devido processo legal, para que você busque todos os aparelhamentos de meios de provas essenciais para que venha a ser deferida essa guarda, para que ali, obviamente, o processo em si reconheça toda essa tramitação e, ao mesmo tempo, venha sacramentar com bom êxito, tá? Além do sentido jurídico e além do sentido vulgar, nós também temos a interpretação do exercício da guarda, né, o reconhecimento desse exercício perante o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E eu não sei se eu devo ter colocado no material de vocês, mas lá na redação do artigo 33 do ECA, que é importante que os senhores não esqueçam, né, que ali também traz uma vertente, a proposta do ECA para a proteção da guarda propriamente dita. No caso do estatuto, né, o que entende o estatuto perante a guarda? Eu vou ter que garantir o assistencialismo, né? O dever de cuidado essencial perante aquele menor. Também uma similitude ao exercício dos seus direitos sociais, né? Principalmente ao exercício de uma família digna, né? Garantindo também, inclusive, a afetividade. Então, o assistencialismo pela qual defende o ECA, lá perante a redação do artigo 33, nós não devemos deixar de considerar, né, todo aquele trâmite que vai direcionar e defender
quer seja esse assistencialismo de natureza moral, quer seja esse assistencialismo, conforme eu coloquei no material, até de natureza moral, de uma natureza educacional, porque esse cuidado que você vai exercer na guarda vai ter que garantir essa assistência de proteção, né? O Instituto do próprio ECA se preocupou com essa tese, né, de você fomentar essas proteções assistenciais em prol do interesse desse menor, dentro dessas principais vertentes, né, dentro do psicológico, né, da moral, da ética, dentro da educação e, acima de tudo, dentro dos alimentos, do aparelhamento material. Então, esses institutos, eles vão trabalhar em sintonia, tá? O entendimento jurídico, o entendimento etimológico comum do termo guarda, né? E o aparelhamento do próprio estatuto, todos ali estão engajados para que esse determinado ato da guarda propriamente dita venha a ser formalizado e reconhecido, né, perante o nosso cotidiano forense, tá? O que eu quero também que os senhores e as senhoras não deixem de levar em consideração é o exercício da guarda, é a correlação da guarda perante a ordem principiológica desses determinados institutos jurídicos, dentro dos princípios do próprio direito da família, tá? O principal deles, a gente não pode deixar de não mencionar, é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, né? Porque a finalidade propriamente dita é a defesa dos interesses próprios desses determinados indivíduos, enquanto estiverem nessas condições de incapacidade. Então, a guarda, ela vem fomentar e acrescentar essas vertentes de proteções, né? Você vai subsidiar do princípio do melhor interesse para a defesa desses direitos sociais que já havia mencionado anteriormente. Então, nós vamos fazer esse link, né? Essa ponte de comunicação da guarda com a custódia, da proteção e a garantia principológica trazida pelo próprio princípio do melhor interesse, tá? A essência desse princípio em si, meus amigos, já vem ter a finalidade de sacramentar o reconhecimento desses direitos sociais, os direitos próprios em prol desse determinado menor. Então, dentro desse panorama, né, a guarda ela deve estar correlacionada à essência desse determinado princípio, né? Você vai garantir essa custódia, essa proteção, todo esse determinado parâmetro em prol do interesse desse determinado menor. Então, precisamos, né, de uma ordem principiológica que vá funcionar como uma espécie de uma garantia, né, como é que eu posso dizer, de um pilar de sustentação para que esses menores venham, assim, ter à sua disposição a disponibilidade desse determinado princípio. E, é claro, a fomentação dos seus princípios, né, propriamente dito, dos seus direitos sociais, tá? Uma coisa que eu queria que vocês, por favor, não esquecessem, eu até coloco aqui no material, é que, regra geral, os legitimados para o exercício da guarda, você já sabe, né? São os próprios genitores, tá? Eles são os legitimados próprios, ou seja, os legitimados ordinários. Inclusive, foi até uma questão que agora eu me lembrei, que uma vez até caiu na OAB, acho que, salvo me engano, foi 2011, 2012, que ali veio discutir a tese. Os legitimados ordinários, ou seja, são os legitimados próprios, né? Os genitores para o exercício da guarda propriamente dita. Aí bastava que você mencionasse. Mas pode acontecer que a guarda venha a ser exercida pelos chamados legitimados extraordinários, tá? Aqueles que vão fugir da regra geral. Eu não coloquei isso aí no material, se você quiser até acrescentar, seria até pertinente, tá? Os terceiros que também podem vir a exercer essa guarda propriamente dita. Aí eu trago a redação do artigo 1584, que eu estou até observando aqui, lá no parágrafo 5º, lá do Código Civil. Esse dispositivo, inclusive, ele foi até modificado, atualizado, com base na lei, da lei 13.058 de 2014. Essa lei 13.058, que é a chamada Lei da Guarda Compartilhada, que proporcionou uma alteração nesse determinado dispositivo do parágrafo 5º. Precisamente nós estamos o quê? Atrelados, formalizados para esse determinado procedimento de outorgar o exercício da guarda para determinados terceiros, que não necessariamente vão iniciar com esse procedimento, mas podem ser que eles venham ser acionados posteriormente. Porque você acabou de entender comigo que, regra geral, os legitimados são os ordinários, ou seja, são os genitores.
São os legitimados próprios que vão ter essa primazia do exercício da guarda. Diante da ausência dos genitores, aí nós vamos para uma exceção, que no caso seriam os extraordinários, esses determinados terceiros, né? O que chama atenção para que a gente não possa esquecer é que, normalmente, caso esses determinados genitores não estejam aptos o suficiente ao exercício da guarda, o juízo competente, né, ele vai deferir para esse determinado terceiro que normalmente inicia-se pela regra da relação de parentesco. Dará uma certa prioridade para fomentar essa guarda para aqueles que, obviamente, estão nesta condição propriamente dita, tá? Quer sejam parentes por afinidade, quer sejam parentes por consanguinidade. Diante da ausência de algum deles, aí sim nós podemos direcionar para a chamada guarda dativa, né? Para que determinados estranhos, né, normalmente alguns profissionais que já vêm exercendo o seu determinado ato posterior, algum tempo atrás, venham assumir o compromisso do exercício dessa guarda, tá? Então, com base no parágrafo 5º do artigo 1584, é possível que a guarda venha a ser ratificada, deferida em prol de determinados interesses de terceiros, tá? Qual é a justificativa, professor? Por que isso é possível? Pode ser que alguma determinada circunstância, né, no casal, por exemplo, após o rompimento daquela sua relação conjugal, né, o término daquela relação, não esteja apto o suficiente, né, principalmente problemas de natureza moral, psicológica, né, a crise propriamente dita ali já foi instaurada e atingiu até a determinada conjuntura da performance daquele determinado indivíduo. Então, perante o estudo social, a equipe multidisciplinar, com seu relatório, né, específico, chegou à conclusão que ambos não estão aptos ao exercício dessa guarda. Como sugestão, obviamente, não tem como até compartilhar os efeitos. Logo, aplica-se a redação desse determinado dispositivo. O juiz competente pode levar em consideração que esse exercício da guarda pode vir a ser deferido para um determinado terceiro, né, uma terceira pessoa que, teoricamente, vai manter uma relação de parentesco, né, esteja numa relação de afinidade ou de consanguinidade, para que exerça o determinado ato da guarda propriamente dito. Aí, normalmente, a gente visualiza muito perante até os progenitores, né? Eles são até tomados aqui como exemplo, né, em determinadas circunstâncias, eles podem preencher essa determinada lacuna, caso aqueles genitores assim não possam vir a compartilhar os efeitos, tá? Então é isso que eu quero que normalmente vocês não esqueçam. Regra geral, nós temos os legitimados ordinários, mas pode ser que situações excepcionais, né, a legitimidade extraordinária, a guarda possa ser ratificada perante determinados terceiros interessados, desde que também eles perpassem por todo o devido processo legal, né, para uma equipe multidisciplinar, que ali vai fazer todo o aparelhamento de entrevista, de análise técnica, para que possa deferir a guarda em prol do interesse desses determinados sujeitos. E aí, se isso for realmente ratificado, o juízo competente vai formalizar em sede de transitado julgado naquela sentença propriamente dita, tá? Outra coisa também que leva muitas das vezes esses genitores a não exercer a guarda, tá? Eu até mencionei aqui no material de vocês, até mesmo na redação do artigo 130, lá do ECA, tá? Se vocês até puderem anotar, lá na redação do artigo 130 do próprio Estatuto, algumas situações de caráter excepcionais, né, até mesmo de âmbito de uma certa ilicitude, que alguns dos genitores, de repente, podem também vir a cometer, tá? Normalmente, situações que vai direcionar para maus tratos, para opressões, né, algumas violências psicológicas, tais como até atos de alienações parentais. Se isso realmente vier a ser constatado perante alguns dos genitores, é óbvio que, sem sombra de dúvida, nós não vamos formalizar o compartilhamento dessa guarda, né? Resultado final, essa guarda vai ser direcionada somente atrelada a uma única vontade, tá? Pode, até em casos extremos, proporcionar até a perda de um exercício do poder familiar, caso venha realmente ficar constatado que, segundo o artigo 130, que algum dos genitores, após o término daquela relação, veio a cometer essas determinadas irregularidades. Então, uma vez cometidas e uma vez comprovadas, é uma vertente, é uma característica específica
que pode direcionar a formalização somente da chamada guarda unilateral, em detrimento, obviamente, da chamada guarda compartilhada, que daqui a pouco eu só vou comentar com mais detalhes. Então, esse determinado cônjuge, o companheiro, o agressor, sem sombra de dúvida, ele vai ficar afastado do exercício dessa guarda. É mais um motivo pelo qual normalmente não vai ser compartilhado. E pode acontecer que esse agressor não necessariamente seja apenas um único sujeito, de repente até ambos, né? E aí vem a redação desse parágrafo. Diante de uma constatação que os pais realmente não estão aptos ao exercício dessa guarda, em virtude dessas circunstâncias que nós verificamos perante o artigo 130 do ECA, aí nós vamos deferir, se for o caso, para terceiros, tá? Entra justamente o comportamento, né, perante em prol do interesse desses terceiros, que vai se priorizar aqueles que apresentam uma relação de parentesco, tá? Pois bem, diante disso, nós temos as modalidades, tá? As modalidades da guarda, que é uma regra exemplificativa, tá? Eu trago aqui para vocês, normalmente, as duas verificadas perante o nosso ordenamento jurídico, e uma delas não é adotada aqui perante a nossa legislação pátria, tá? No caso da chamada guarda unilateral. A guarda unilateral, meus amigos, ela está prescrita aqui na redação do parágrafo 1º do artigo 1583 do nosso Código Civil, tá? O que realmente vem a ser a chamada guarda unilateral? Ela também é conhecida como chamada guarda exclusiva, tá? Normalmente a OAB ela vai mencionar principalmente essa nomenclatura, chamada guarda exclusiva. Aqui significa dizer o seguinte: bom, pode acontecer que após a finalização daquela respectiva entidade familiar, diante dessas circunstâncias que acabamos de verificar, principalmente lá na redação do artigo 130 do ECA, situações atípicas, né? Principalmente que vai pôr em risco até a vida daquela determinada criança, daquele determinado adolescente, situação de maus tratos, né? De violência psicológica, de opressões, o juízo competente ele pode outorgar o exercício único e exclusivo da guarda em prol do interesse de apenas alguns desses determinados genitores. Só que eu quero chamar a atenção aqui de vocês para um único detalhe, né? Mesmo que apenas um único desses genitores venha a estar apto ou venha, obviamente, exercer futuramente essa guarda, mas normalmente aquele outro genitor que não vai ter à sua disposição o deferimento desse exercício, mas teoricamente esse determinado outro genitor, ele vai ter um ônus a cumprir, um dever a exercer. Regra geral, na maioria das circunstâncias, é até a prestação dos alimentos. Então, o que que acontece? Eu deferi a guarda para o João, em virtude da Maria ter estado naquelas circunstâncias de situações atípicas lá do artigo 130 do Estatuto. Ou porque ela deixou de exercer o seu poder familiar, ou porque ela realizou alguma vicissitude, alguma ilicitude. E aí, nesse sentido, o João, eu deferi, né, enquanto magistrado, o João obteve o reconhecimento, mas, teoricamente, para Maria, não vai deixar ela de exercer também a prestação, por exemplo, do direito de visitação e também dos alimentos. Então, sempre, meus amigos, que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando nós deferimos uma guarda unilateral para uma das partes, a outra sempre vai ter uma responsabilização civil para ser cumprida, para ser ratificada. Dentro da regra geral, a prestação dos alimentos, tá? Só que a doutrina, com base justamente aqui no que eu coloquei, no teu material, ela vem normalmente divergindo, né? Até porque, atualmente, a guarda unilateral já não é mais regra como até então era verificada no passado. Já se torna uma exceção, né? Diante da circunstância, caso não venha o casal tentar compartilhar as vontades, aí nós vamos tentar atrelar para a regra da chamada guarda unilateral, né? Mas essa guarda unilateral, ela acaba sendo criticada perante a doutrina, até porque, se vocês pararem para pensar, o equilíbrio das ações não vai acontecer. Sempre o exercício do poder familiar vai ser exercido com muito mais ênfase, levando em consideração apenas um único interesse, né? Você vai acabar otorgando mais poderes para uma única das vontades em detrimento da outra, tá? E isso vem acabando, prejudicando, né,
o princípio do melhor interesse da criança e também o princípio da igualdade entre os determinados cônjuges e companheiros que agora deixaram de estar nesse contexto. Então, a doutrina majoritária discorda, né? Acha até desumano, em algumas situações, você otorgar essa guarda unilateral para satisfazer o interesse somente de uma única vontade, em detrimento da outra, e que esta outra também vai ter um compromisso a exercer. Além de estar tolhida para fomentar o seu poder familiar, de uma certa forma também não vai poder, na prática, exercer com maior contundência o seu próprio poder familiar. Pelo contrário, vai ter até um compromisso a ser ratificado. Tá? Então, o que leva realmente ao cumprimento dessa guarda unilateral, só a gente fazendo esse link, o que realmente, porque o juiz vai deferir? É claro, porque analisando o caso prático, em circunstâncias que já iniciaram até durante o regime do próprio casamento, da própria união estável, né, ali ficou analisado uma característica que já vem descumprindo, desvirtuando o interesse daquele menor, principalmente situações, né, de ilicitude. A alienação parental é a principal delas, né? Então, quando o estudo social faz um relatório, emite, verifica a tese que alguns dos genitores está desvirtuando, está tentando fomentar o desvirtuamento desse poder familiar, aí a alternativa será justamente deferir essa guarda unilateral para aquele determinado cônjuge que está sendo até a própria vítima, né? Daquele determinado outro que está sendo o próprio agressor, tá? Então, aqui, com base no parágrafo 1º desse artigo 1583, que depois vocês podem dar uma leitura com mais calma, né? Nós temos aqui a ratificação dos efeitos dessa guarda unilateral. Você vai otorgar o exercício desse poder familiar, dessa proteção propriamente dita, para satisfazer o interesse de apenas uma única vontade. Mas que, no fundo, acaba desvirtuando até a ordem principológica do princípio da igualdade. Porque você está garantindo mais poderes do gerenciamento do exercício dessa guarda para apenas uma única vontade, em detrimento da outra. E aí pode ocasionar justamente esse desequilíbrio perante as ações, tá? Então, esses problemas de natureza psicológica, material, emotiva, são argumentos, né, que vão ser utilizados para aquele determinado genitor que está sendo a vítima, né? Então, ele vai peticionar, reconhecendo, por exemplo, o seu divórcio, acumulado com pedido de guarda unilateral, desde que você acrescente, né, desde que você comprove aquelas situações de irregularidade lá do artigo 130 que já comentamos, tá? Além disso, além da guarda unilateral, meus amigos, nós temos uma outra modalidade que atualmente, mesmo sendo discutida perante a doutrina, mas ela não é aplicada, ela não é reconhecida perante a nossa legislação pátria, que é a chamada guarda alternada, tá? Essa guarda alternada, eu quero deixar bem claro para vocês que essa etimologia é um instituto, é uma vertente criada pelos próprios genitores. O que é alternado, professor? É porque aqui, meus amigos, vai ocorrer da seguinte situação. Os próprios genitores, eles vão compactuar determinados intervalos temporais, eles vão formalizar o tempo para satisfazer, ao invés do interesse da criança, para satisfazer o interesse deles próprios enquanto genitores. Eles vão direcionar esse tempo para que comande aquela criança, para que venha esta guarda ser adequada a somente ao interesse deles próprios, enquanto genitores. Você imagina, por exemplo, definir um prazo específico para o exercício desse poder familiar, dentro da proposta da qual se propõe essa guarda alternada. Então, haverá uma alternância, por exemplo, de horários, né, de dias específicos, de momentos de você estar permanecendo juntamente com aquele determinado menor para exercer propriamente dito aquele determinado poder familiar, para que aí sim, no final das contas, quem vai ser a principal vítima, o prejudicado ao gerenciamento, vai ser esse determinado menor. Então, aqui, dentro desse material, dentre esses reflexos negativos, que é muito visível que nós observamos, tá? Essas confusões de naturezas materiais, emotivas, psicológicas que vão ser ocasionadas nesse menor, principalmente tem alguns reflexos negativos, né? Até eu coloquei aqui no material de vocês alguns exemplos, né? Você imagina, né, a título exemplificativo,
quando a criança ela não consegue até identificar a sua moradia fixa, né? Eu não sei ao certo, por exemplo, qual dos ambientes eu estou residindo, né? Se, por exemplo, um dia da semana, segunda, terça e quarta, eu estou com fulano de tal, e nos demais outros dias da semana eu estou com Beltrano. Então, isso pode ocasionar para a criança até uma certa confusão, porque eu não sei exatamente qual das residências eu vou estabelecer ali, né, a minha residência fixa, tá? E não somente para fim de espaçamento, mas também para fim de gerenciamento desse poder familiar, tá? Que também é um outro exemplo aqui. O João, né, o pai, ele pode apresentar costumes, tradições, né, até mesmo uma moral, uma religião totalmente distinta da Maria, né? E aí você imagina que durante aqueles dias em que o menor estiver com o pai, ele está assimilando todos aqueles comportamentos, todos aqueles costumes, aquelas tradições voltadas especificamente para o interesse do genitor, no caso do pai propriamente dito. E aí, a partir do momento que ele vai, né, o menor, voltar-se para o interesse da mãe, quebra totalmente aquele vínculo, né? A mãe também apresenta costumes diferentes, uma religião diferente, né, toda uma tradição alheia comparado ao ex-cônjuge, ao ex-companheiro. Certamente você já sabe o resultado, né? Vai ocasionar também prejuízos, né, essa confusão na natureza psicológica daquele determinado menor. Por esse motivo, a guarda alternada ela não é aceita perante o nosso ordenamento, né? Todos esses trâmites, todas essas desordens perante a conduta desses determinados menores, isso daí nós não devemos deixar de não admitir, né? Ou seja, o ordenamento não vai sacramentar de hipótese alguma, tá? E a regra é a compartilhada, né, meus amigos? A legislação 13.058 de 2014, essa legislação que depois nós vamos comentar com mais detalhes na quinta, mas ela já vem direcionar um novo conceito acerca do termo compartilhamento, né? A proposta única exclusiva da chamada guarda compartilhada, tá? Este termo guarda compartilhado, ele não é muito simples de entender, porque você vai ter que deixar claro para o judiciário que os interesses, mesmo após o rompimento daquela relação, quer seja conjugal ou quer seja da união estável, mas a proposta é você tentar formalizar os interesses, compactuar os anseios, né? Diante de qualquer circunstância que vá satisfazer o interesse daquele menor. Circunstância é essa, material, circunstância emotiva, tá? Tudo ali deverá estar definido de comum acordo. Diferentemente da unilateral, que você vai garantir o exercício do poder familiar em prol do interesse de apenas uma única das vontades, a compartilhada ela vem perante o outro determinado raciocínio, pela contramão. Vem entender o seguinte, não necessariamente. Nós vamos direcionar uma compactuação de interesses para que aquele determinado menor venha ter à sua disposição o exercício do poder familiar, ao mesmo tempo ser direcionado tanto para o genitor A quanto para o genitor B. Então, o menor não vai deixar de ter à sua disposição esse resguardo, essa garantia. Tá? A unilateral, você garante essa primazia do poder familiar para apenas o único interessado. A compartilhado, não. Tá? Um fato curioso aqui que eu trago, eu acho que até trago aqui na redação, deixa eu confirmar, sim, do próprio parágrafo 1º do artigo 1583, tá? Que ali define que esta responsabilização deverá ser exercida de forma em parceria, em conjunto. Muitas das vezes, né, após um trânsito julgado de uma decisão, o juiz até define que o menor vá conviver no espaço do fulano de tal, do genitor A. Mesmo que ele vá residir naquele espaço, mas não vai tolir a tese do outro determinado genitor a qualquer momento, a qualquer instante, venha fazer o procedimento de realização de visitações, que venha prestar os alimentos essenciais. Isso é perfeitamente possível, vai existir essa flexibilidade, tá? Que é uma das virtudes da chamada guarda compartilhada, que difere até da alternada. Enquanto que da alternada você define, você fecha os horários, você estipula no fator tempo todo aquele procedimento, né, a satisfazer o interesse apenas dos genitores, na compartilhada não.
Você vai tentar relativizar todo esse procedimento do fator tempo, tá? Você não vai garantir nenhum fechamento, pelo contrário, você vai proporcionar esse trânsito livre entre os genitores, tá? Por esse motivo, hoje é considerado esta regra como regra geral. A guarda compartilhada, principalmente após ser definida após um trânsito julgado de uma decisão, tá? Aqui no teu material, o que eu também trago de importância para que vocês não esqueçam, é até um fator curioso que pode acontecer depois de uma decisão, depois de uma audiência, que durante, né, o procedimento, o casal mesmo, alguma das partes, olha, nós não temos, eu particularmente, não tenho condições de o exercício da chamada guarda compartilhada, né? Eu não vou ter a primazia de ofertar, né, de garantir, por exemplo, esse direito, né, aos alimentos, à visitação. Então, pode ser que eu vá desvirtuar esse compartilhamento. Então, a gente retoma aquela regra da unilateral. Isso é bem interessante, bem curioso. Caso a compartilhada não venha a ser ratificada, aí a gente volta para a antiga situação da unilateral, que até então a unilateral era considerada a regra geral no passado e hoje passou a ser considerada uma exceção. Mas não basta somente informar, né? É isso que eu deixo bem claro às vezes para os clientes. Você não vai somente informar para o juiz que não tem condições de exercer um compartilhamento de interesses, né? Você também precisa comprovar isso, né? Muitas das vezes a questão até da própria distância do espaço físico é um dos fatores, né, primordiais que o juiz competente não vai ratificar essa guarda compartilhada. Normalmente as pessoas perguntam muito, né, o que leva justamente a compartilhar esses interesses? A questão da própria proximidade é um fator preponderante, né? O juiz ele não vai definir uma guarda compartilhada levando em consideração muitas das vezes essa distância, né? Porque a proximidade, né, é sem sombra de dúvida ali um fator primordial para que venha a ser deferida a guarda. Então não vou deferir uma guarda no caso compartilhada considerando determinadas distâncias, né, entre os próprios interessados que vai prejudicar o interesse do bem-estar da convivência daquele determinado menor. Então, a justiça ela considera muito isso, tá? Essa questão justamente do espaço físico e do distanciamento, tá? Olha, além disso aqui no teu material, eu trago a discussão acerca dos alimentos na guarda compartilhada, tá? Eu quero deixar bem claro isso para vocês, que a definição dos alimentos, que também é uma consequência após o trânsito julgado de uma decisão, é um fator notório, né, que a gente verifica muito após o término das audiências, né, realizadas perante o judiciário. Então, quando você ingressa com pedido de divórcio, você já pode acumular, né, com reconhecimento de guarda, que agora define-se como regra compartilhada, e no caso também dos alimentos propriamente ditos. Mas a questão desses alimentos já tem que estar muito bem claro e definido no próprio arcabouço da guarda compartilhada, tá? Já foi-se o tempo, né, principalmente a proposta da unilateral, que eu deferia a guarda para satisfazer o interesse único e exclusivo do cônjuge do fulano de tal, e quanto que o outro somente deveria arcar com o compromisso do dever alimentar. Atualmente nós não temos mais essa interpretação, né? A vertente da compartilhada é justamente o contrário. Vamos definir, vamos formalizar esse resguardo para que os alimentos possam ser divididos, compactuados de uma forma equilibrada, inclusive até proporcional, né, às questões burocráticas do próprio direito que o próprio guardião ali vai definir, tá? Olha, queridos, eu quero chamar a atenção aqui de vocês, aqui dentro dessa regra dos alimentos, da guarda compartilhada, é que já existe uma discussão doutrinária e isso ainda não está na lei, tá? Para que você realmente fomente essa questão dos alimentos, através da criação, existe aí uma discussão doutrinária do chamado Fundo de Participação de Garantia que os próprios guardiões vão fomentar em prol do interesse daquele determinado menor. Pode ser que, de repente, isso a gente verifica muito, né? Ah, eu posso iniciar o compartilhamento dos alimentos, mas pode ser que amanhã ou depois eu não venha mais garantir o suporte necessário a esses alimentos. Então, está existindo aí umas sugestões doutrinárias de alguns doutrinadores que se criasse, né, esse fundo de participação solidária entre os próprios cônjuges ou companheiros, que daqui a pouco vão deixar de estar nessas condições. Então, durante a relação, você aproveitaria o momento, né, de investir em uma determinada conta conjunta todo aquele recurso ali que fosse agariado
serviria posteriormente para dar esse suporte essencial para aquele determinado menor. Então, você imagina, por exemplo, após o rompimento daquela relação, através do divórcio, né, que já existiria um respaldo material, um fundo essencial, que iria dar esse suporte, né, de até forma extraordinária, porque você imagina que um deles pode até vir a estar em desemprego, né? O fulano de tal se desempregou, mas tem como garantir a permanência dos alimentos para aquele determinado menor, porque durante o estágio de convivência eles contribuíram financeiramente. Então isso é uma sugestão, né? Porque vocês imaginam, mesmo após o rompimento de um divórcio, o juiz defere os alimentos, mas pode ser que posteriormente o genitor não tenha mais condições de gerenciar. Então, esse fundo já serviria com esse propósito, né, de você fomentar essa solidariedade, essa sobrevivência em prol do interesse do próprio guardião. E, diga-se de passagem, seria até salutar, né? Evitaria até determinados desgastes, até determinadas eventuais prisões de alimentos que a gente verifica, né? Felizmente, o cidadão não tem como arcar, ele está em atraso, ele se desempregou, uma situação extraordinária, mas tem um suporte de garantia que seria esse determinado fundo de aparelhamento para que esse determinado menor viesse a ter a seu respaldo. Então, eu acho que seria até pertinente, né? Então, na guarda, está sendo discutida essa possibilidade, né? Vamos lá, Marcos. Então, na guarda compartilhada, sim. Sim, porque olha lá, deixa eu te explicar, que normalmente na guarda, você já ingressa até com pedido em sede de reconhecimento de alimentos. Tem casais que normalmente fazem da seguinte forma: eu vou ingressar com divórcio, acumulado com regime de guarda compartilhada e acumulado com regime de alimentos. Só que o que que acontece? Na teoria, alguns casais, eles pleiteiam os alimentos, né, para que o outro venha a ser o corresponsabilizado. Mas a proposta da guarda compartilhada é dividir os esforços, né, fazer com que ambos, né, formalizem esse reconhecimento dos alimentos. Então, surge aí uma teoria de natureza doutrinária que significa o seguinte: olha, seria interessante que durante o estágio de convivência, quer seja da união estável do casamento, já se criasse um fundo de coparticipação entre os próprios, né, genitores e que ali se tivesse a finalidade de você fomentar a tese para futuramente, a partir do momento que rompesse aquela relação, se subsidiasse desse fundo, né, desse aparelhamento financeiro que ali você tivesse o propósito de assim garantir. Então, na própria guarda, tu imaginas, por exemplo, que hoje ocorreu o divórcio, já foi definida a guarda compartilhada. Então, o fulano vai dizer, mas eu estou desempregado atualmente, eu não tenho como gerenciar os alimentos, excelência. Aí o juiz vai levar em consideração, sim, mas no passado você fez esse fundo de coparticipação. Você contribuiu para a formação desse fundo. Então, teoricamente, o guardião, né, o menor, vai se subsidiar desse aparelhamento material, né, vai se subsidiar justamente dessa ajuda monetária, e ali vai servir para garantir a sobrevivência desse determinado menor. Eu acho bem pertinente isso, né? Eu acho que isso seria bem salutar, porque situações atípicas, extraordinárias, inclusive qualquer um dos genitores pode vir a sofrer. O que é muito triste, que a gente verifica muito na prática, é que após o rompimento de uma relação, você chega até se prontificar, não, eu vou garantir os alimentos, etc. Mas pode ser que alguns meses depois, né, alguma das partes, né, a Maria, ingresse com um pedido de retomada da chamada guarda unilateral. Por quê? Porque o João não conseguiu cumprir com aquilo que havia compactuado lá naquela audiência, em sede de guarda compartilhada. Ele simplesmente se desempregou, deixou de pagar. E é claro que eu vou querer a prisão dele, né? Esse é o discurso da Maria. Aí tu paras para pensar comigo, seria bem interessante, né? Que já durante o estágio da convivência, que eles já se detivessem, né? Que já tivesse aquela preocupação de fomentar esse fundo de reserva, né, que ali já serviria futuramente, esse fundo já seria acionado diante dessas circunstâncias extraordinárias, né? Quando eu falar extraordinárias, totalmente ali à vontade da parte, como por exemplo, uma situação que venha direcionar até para o próprio desemprego, tá? Então tu imagina, se existisse esse fundo, seria até mais fácil para o João. Bom, você desempregou, mas existe uma reserva, que mesmo eu estando desempregado, mas o meu filho, na condição de guardião, não vai ficar desamparado, não vai ter à sua disposição o aparelhamento financeiro, material, ao exercício do gerenciamento dos seus alimentos, tá? Então eu acho que é bem salutar. Eu acho que isso está sendo até discutido, a doutrina já discute essa possibilidade,
que seria muito mais acionado esse fundo de reserva nesses momentos atípicos, né? Principalmente extraordinários, no caso, por exemplo, do desemprego. Então, por isso que na guarda compartilhada, a regra geral, você já se prontifica para o juiz em querer ajudar a dividir os esforços de comum acordo. Bom, eu posso contribuir, eu posso gerenciar, eu tenho condições materiais de, tecnicamente, fomentar e dividir os alimentos com a Maria, tá? Esse é o exercício da guarda compartilhada. Os esforços têm que estar garantidos. Mas aí eu te pergunto, será que você, daqui de hoje em diante, vai dar continuidade àquilo que você já formalizou na decisão transitada do julgado? Porque senão, a Maria ela pode ingressar com pedido de execução de alimentos, já vem toda aquela parafernália que nós já conhecemos. Ah, eu vou requisitar a prisão do fulano porque ele está em atraso. É por isso que está sendo analisada essa proposta, né? Bom, seria interessante, vamos criar um fundo de participação, né? Um fundo de reserva, de natureza coletiva, a responsabilidade conjunta, que o próprio casal, ainda no estágio anterior, né? Antes mesmo do divórcio, ou enquanto estão casados, enquanto estão na união estável, existe prole ali, então vamos garantir já, desde já, a reserva, né? Vamos fomentar essa reserva, porque pode ser que a posteriori essa reserva venha a ser acionada, né? Então seria até um resguardo, né? Uma proteção para esse próprio guardião, que ele estaria amparado mesmo se tratando de situações extraordinárias atípicas, né? Mesmo aquele pai que viesse a futuramente a perpassar por um desemprego, mas existe esse fundo que já havia sido criado anteriormente iria garantir esse suporte essencial. E é claro, né, fiscalizado pelo próprio judiciário competente, o próprio Ministério Público. Iria verificar a tese que realmente esse fundo é com esse propósito de garantir os alimentos para aquele guardião, para aquele menor que está sob os efeitos de uma guarda compartilhada. Porque a própria essência da compartilhada já nos informa, tem que dividir os esforços de forma conjunta. Mas nem sempre na prática isso vai ser possível, né? Quando realmente chegar a uma situação de caráter excepcional, que aí acaba quebrando o vínculo, né? Acaba quebrando a proposta do termo compartilhado. Por isso que muitas das vezes alguma das partes, algum dos polos, acaba solicitando pedido de execução de sentença, de cumprimento de sentença, né? E até acaba retomando a tese para o retorno de uma guarda unilateral, porque uma das partes deixou de cumprir com o exercício do compartilhamento dos interesses, deixou de exercer, né, a guarda propriamente dita compartilhada, tá? Deu para entender, Marcos? Então, nesse momento, nós temos a proposta de você dividir os esforços, de você iniciar com a garantia dessa proteção material, mas seria até interessante que já durante o estágio da relação, quer seja conjugal, quer seja da união estável, que já tivesse essa noção, né, de você ter à sua disposição esse fundo de participação solidária, que o casal já estaria acionado, né, já durante esse momento, de fomentar recursos, né, de investir, porque pode ser que posteriormente, né, mesmo após um divórcio, com deferimento de uma guarda, mas o guardião não ficaria alheio a esse determinado procedimento, de ter à sua disposição o resgate ao direito material de sobrevivência, tá? Certo, Marcos? Deu para entender? Tranquilo? Bom, meus queridos, então para a gente fechar aqui o nosso análise do nosso estudo, eu queria ainda só comentar, ainda com vocês, a questão da multa, do descumprimento da chamada guarda compartilhada, propriamente dita. Que ela é muito mais utilizada, a questão da multa, que eu não coloquei aqui no material, estou olhando aqui para o material, mas eu não coloquei essa informação, mas vocês acrescentem aí, tá? A redação lá do artigo 814 do CPC, que é a chamada regra da multa ou astrentes. Acho que vocês já estudaram isso no CPC, os astrentes. O que são astrentes, né? São aquelas multas diárias de natureza pecuniária, caso alguma das partes venha descumprir com o cumprimento de uma determinada obrigação. Essa obrigação, quer seja de fazer, de não fazer, de pagar, tá? De dar, propriamente dito. Então, quando você descumpre com o cumprimento de uma obrigação, indubitavelmente o judiciário ele vai te obrigar a realizar o cumprimento das chamadas astrentes, tá? Trazendo essa regra das astrentes aqui para a guarda propriamente dita, para o Instituto da Guarda, nós verificamos muito a realização do cumprimento dessa multa, principalmente quando há o descumprimento do dever
da prestação desses alimentos, que acabamos de comentar, né? Seria interessante que já existisse esse fundo de cota de participação solidária, que isso já viesse a ser pensado, realizado durante o estágio de convivência conjugal ou convivencial, que a doutrina defende, né? Muito embora ainda não exista na lei. Mas já que muitas das vezes, quando você defere uma guarda compartilhada, mas pode ser que uma das partes não venha a ofertar esses alimentos, ou melhor dizendo, venha desvirtuar o cumprimento da oferta desses alimentos, resultado final, aí você vai ter que partir para um procedimento de obrigação de cumprimento de multa, que no caso é a chamada multa diária ou astrente, tá? Resultado final. Não só você vai ter que ser obrigado a pagar essa multa, como também você pode até realizar a perda do exercício do poder familiar contra aquele determinado interessado, que descumpriu simplesmente com sua obrigação, tá? Eu também estou me lembrando aqui que no caso das astrentes, tá? Que são várias informações, mas essa também não posso deixar de não mencionar. Esse instituto, ele veio substituir, já com a nova proposta do novo CPC, que ele surge, né? Ele veio substituir a antiga medida de cumprimento de busca e apreensão dos menores. E você imagina que era muito contratempo, né? Antes de deferir uma guarda, muitas das vezes o menor que se encontrava, que residia no lar do fulano de tal, mas o juiz ele deferiu a guarda para o Beltrano. E aí primeiro tinha que se fazer essa busca e apreensão, quando propositadamente o genitor que saiu derrotado, ele obviamente levou esse menor para consigo, ele não quer contribuir com o judiciário, ele não devolveu a criança, e aí você, resultado final, acabava postergando o devido processo legal. Então, primeira providência, você tinha que peticionar, solicitando em sede cautelar que fosse deferido, né, essa busca e apreensão para que se resguardasse, buscasse o paradeiro desse menor, para que aí sim fosse deferida essa guarda. Então, as astrentes, elas vieram tentar pacificar todo esse procedimento, tá? Até mesmo acelerar o devido processo legal. Então, você trouxe as astrentes como uma medida mais direcionada, muito mais segura, para que obrigasse aquele determinado genitor a cumprir com os ditames dessa guarda compartilhada, sob pena dessa multa. É claro que vocês devem estar se perguntando, professor, qual é o percentual dessa multa? Ela é proporcional a justamente aqueles alimentos que estão sendo ali discutidos e analisados, tá? Por exemplo, se eu tenho uma obrigação de pagar nos alimentos de uma quantia X, vamos supor, de R$ 1.000 mensais, se eu deixar de assim fazer, o juiz já vai determinar um determinado percentual que vai incidir caso eu venha deixar de exercer o cumprimento daquela obrigação, caso eu venha atrasar com as parcelas obrigacionais. E isso é muito relativo, né? Quanto maior, obviamente, for o compromisso da oferta dos alimentos, maior o percentual será aquele aplicado pelo juízo. Isso pode variar entre 10, 20 ou 30%, com base justamente que vai ser incidida naquele valor total dos alimentos. Tá? O descumprimento da multa das astrentes dentro em sede da obrigação alimentar, resposta você já sabe, podem, indubitavelmente, levar a uma prisão civil de alimentos. Tá? Isso daí é muito clássico, até porque, repito, é uma multa que vai incidir diariamente, tá? Esse percentual ele vai incidir diariamente, então quanto mais tempo aquele determinado genitor que está descumprindo com a obrigação de pagar, maior será o valor que, indubitavelmente, no final ele vai ter que, assim, arcar com o compromisso, tá? Então, as astrentes, dentro da obrigação da guarda, vai ser direcionada principalmente para os alimentos e também para o descumprimento da obrigação do regime de visitação. E até me esquecendo de falar isso para vocês, tá? Foi até uma pergunta uma vez que caiu na OAB. Quais são as vertentes e modalidades que as astrentes vai ser imputada em sede de exercício da guarda? Tá? Principalmente duas situações, tá? Anotem aí, quando há o descumprimento dos alimentos e principalmente quando há o descumprimento do regime de regulamentação das visitas, tá? Isso é muito importante vocês não esquecerem, porque o próprio juiz competente já define na sua decisão que além de estar compactuando a guarda compartilhada, ter deferido, mas também não pode o fulano e a beltrana deixarem de exercer o regime da visitação, da regulamentação de visitas. Caso um deles venha deixar de exercer, ou que de repente, caso um deles venha impedir que o outro realize as suas visitas, tá? Se alguém impedir, ou se alguém realmente não exercer, não for visitar,
tanto para aquele que vem impedir quanto aquele que não vai visitar, vai ser também incidido o percentual dessa multa diária no caso das restrentes, tá? Então, isso é perfeitamente possível, a guarda lá utiliza esse instituto processual dentro da sua própria regra, né? Conforme a redação lá do artigo 814 do CPC, tá, gente? Bom, hoje, nessa primeira parte, fazendo esse resumo, nós comentamos, tá? Essa primeira noção acerca da guarda, eu falei aqui do conceito, só recapitulando, tá? Vocês que estão aí em sala, nós recapitulamos a abordagem jurídica do conceito da guarda, correlacionando para representatividade e para assistência, tá? Falamos do sentido vulgar do termo guarda, direcionando para a defesa dos direitos sociais constitucionais, e falamos também o papel do ECA dentro do conceito da guarda, que atrela a natureza do assistencialismo com base lá na redação do artigo 33. Isso é importante vocês não esquecerem. Falamos também das modalidades, né, que direcionamos principalmente para a modalidade unilateral, que hoje passou a ser uma exceção à regra, tá? Diante da constatação, caso o casal não tenha condições de exercer de uma forma conjugada, compartilhada, esse exercício dessa guarda, a gente volta ainda para a regra tradicional lá do parágrafo 1º do artigo 1583, tá? E também nós falamos da alternada, que não é aceita perante o nosso ordenamento, inclusive de algumas legislações internacionais, tá? Porque traz reflexos negativos, principalmente para o comportamento, para a conduta daquele determinado menor, que vai ocasionar problemas, né, de naturezas intelectuais, emotivas, na sua moral, confusões, né, que isso vai ocasionar totalmente um empecilho para o exercício desse poder familiar, principalmente porque você está compactuando, definindo prazos específicos para o exercício daquela guarda. Contrapondo-se, nós temos a regra geral, que é a compartilhada, tá? Que aí você vai dividir uma responsabilização conjunta, o casal vai ter essa noção, né, de dividir os esforços de forma compactuada, que hoje é a regra geral trazida pela legislação, né, 13.058 de 2014, que veio apresentar o novo enunciado da guarda compartilhada, tá? Aí nós fomentamos a discussão para o auxílio dos alimentos, né? A doutrina majoritária defende a formação do fundo de coparticipação solidária entre o casal diante de circunstâncias extraordinárias, excepcionais, caso algum deles venha a perpassar. Esse fundo já iria garantir o direito aos alimentos, né? Principalmente após o rompimento da relação, né? Quer seja conjugal, quer seja convivencial, e garantir a sobrevivência daquele menor, mesmo estando numa situação, de repente, em sede de reconhecimento de guarda compartilhada, tá? E aí nós fechamos o estudo de hoje falando da chamada multa pelo descumprimento, quer seja da oferta dos alimentos e quer seja justamente do regime da regulamentação de visita, que no caso nós temos a regra das astrentes, tá? Que está com base lá na redação do artigo 814 do CPC, tá bom? Aí na quinta-feira, meus amigos, nós vamos comentar um pouquinho mais de detalhes a lei da guarda compartilhada, tá? E nós vamos trazer um pouquinho de link de feedback o nosso atual momento da nossa pandemia, né? Como é que ela passou a ser analisada, a guarda compartilhada, diante desse momento que nós estamos vivenciando, tá? Aí na quinta-feira eu espero também vocês para que a gente discuta com um pouquinho mais de detalhes o que trouxe de inovação essa lei da guarda compartilhada. E aí fazendo um link perante o nosso momento da pandemia, tá bom? Aí a gente fecha esse assunto já na quinta-feira e aí na outra semana a gente já faz a atividade correlacionada a ele. Certo? Certo, dona Daniele, certo, seu Marcos, os demais que estiveram também, agradeço vocês, né, por terem estado aqui. Aí na quinta-feira a gente fecha essa parte desse estudo, do estudo da guarda, tá? E a gente fala um pouquinho mais da legislação, tá bom? Até quinta-feira, se Deus quiser, e qualquer dúvida, qualquer informação, vocês podem colocar lá no chat, que aí qualquer coisa eu vejo lá as informações de vocês, tá bom? Grande abraço para todos, até quinta-feira, se Deus quiser. Estou aqui fechando a nossa aula de hoje. Um abraço.